O Donald Trump proibiu Harvard, a Universidade de Harvard, de matricular estudantes, alunos estrangeiros. E isso já está causando um grande problema, porque essa talvez tenha sido a medida mais drástica em relação a imigrantes até agora. Tá bom? A gente vai falar sobre isso, então eu já peço para você curtir esse vídeo, porque não custa nada para você, mas para a gente faz toda a diferença do mundo. Esse é o terceiro vídeo do dia. Todos os dias a gente tem lançado aí 2, 3 vídeos por dia, né? Enfim, para ajudar a divulgar o nosso canal, tá bom? Que a gente fala de atualidades, tem história, sociologia, sempre de forma crítica aqui. Então, é isso que aconteceu. A gente teve até, inclusive, um juiz, se eu não me engano, foi do estado da Califórnia, que proibiu ele de fazer isso, mas ele fez. Mesmo assim, então, ele proibiu a Universidade de Harvard. Mas aí você deve pensar assim, mas a Universidade de Harvard, a boa parte das universidades dos Estados Unidos não são particulares. Sim, elas são, particulares. Porém, elas recebem subsídios do governo. E aí o governo Trump, para poder manter esses subsídios, ele faz esse jogo político com Harvard. E aí, assim, por uma política nacional, se ele proíbe a matrícula de estudantes, acaba que eles não vão realmente poder se matricular. A Universidade de Harvard, ela tem cerca de 6.700 estudantes estrangeiros, o que corresponde a cerca de 27% do seu corpo discente. Então é muito estudante estrangeiro, tá? E aí, nesse caso, não tem a questão da nacionalidade. Ele proibiu, e a secretária de defesa, que é a Kristi Noem, ela disse que Harvard não seguiu as exigências, as normas e leis definidas pelo governo Trump. Então, é por isso que o estudo está acontecendo. Na concepção deles, quais seriam essas normas, quais seriam essas leis propostas pelo governo Trump? Harvard deveria passar uma lista de todos os estudantes matriculados não estrangeiros, ou seja, nascidos nos Estados Unidos, nacionalidade dos Estados Unidos, certo? Para eles mapearem, certo? E aí, Harvard deveria passar também uma lista de todas as atividades dos estudantes não estrangeiros que sejam ilícitas ou ilegais que acontecem dentro do campus, em festas, essas coisas todas, né? Só que Harvard não fez isso, tá bom? Por que Harvard não fez isso? Porque eu quero, como professor de história, eu tenho que lembrar vocês, e eu quero passar isso para vocês, que eu acho que é muito importante. No ano de 1938, na Alemanha, já de governo de Hitler, nazista, aconteceu em novembro de 1938 a chamada Noite dos Cristais. Por que ela recebeu esse nome? Porque a gente está falando de um expurgo do povo judeu que vivia na Alemanha, certo? Chama Noite dos Cristais porque jogaram pedras, os alemães nazistas jogaram pedras nas lojas que pertenciam aos judeus, nas casas, quebrando as janelas, as portas de vidro, por isso que chama Noite dos Cristais. Mas não se resumiu só a jogar pedras, se resumiu a pegar esses judeus, prender esses judeus, levar para campos de concentração, expulsar judeus da Alemanha nazista. Então nós tivemos nesse processo, a gente chama de expurgo. Todos os professores, você tinha professores universitários que eram judeus, foram todos presos, demitidos ou presos. Naquele momento, eles inicialmente falavam em demissão, mas depois a gente sabe o triste fim que isso levou. Então, o que está acontecendo e é definido nos Estados Unidos, quando ele faz isso com os estrangeiros, é um expurgo. O estrangeiro que está em Harvard, ele não está lá aleatoriamente. Ele está lá por uma conquista dessa vaga, certo? E, geralmente, há um incentivo à pesquisa em relação a isso. Ele traz para a sociedade, inclusive para os Estados Unidos, que é o país que está recebendo ele, uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica que é essencial ou ideal para aquela sociedade. Então, quando ele faz isso, a gente pode fazer essa relação de que há um expurgo aos estrangeiros. Qual vai ser a situação desses estudantes? Todos os estudantes que têm o passaporte, né? Que a gente chama, deixa eu só pegar aqui, que são todos os estudantes que têm, aí achei, o visto F ou J, que são vistos de estudantes, eles que estão matriculados agora para o próximo ano letivo, eles vão perder essa matrícula. Mas e os que já estão matriculados, já que estão cursando a Universidade de Harvard? Eles vão ser
transferidos para outras universidades dos Estados Unidos. Só que a Kristen Noem, que é a secretária de Defesa, que falou que Harvard não seguiu as diretrizes, ela disse que isso sirva de lição para as outras universidades. Então, o estudante que está lá, ele vai perder a sua vaga em Harvard, ele vai ter que ser transferido para uma outra universidade, e dessa outra universidade, de repente, pode acontecer a mesma coisa. Pode acontecer a mesma coisa porque eles deram um aviso, certo? O que é extremamente absurdo. Toda essa atitude, essa medida do Donald Trump, não tem como a gente não falar sobre o que é o fascismo na atualidade. Alguns vão chamar de neofascismo, de acordo com as ideias do contexto atual. Mas não deixa de ser, principalmente quando eu listo para vocês, eu falo para vocês sobre esse expurgo, essas referências que estão acontecendo, uma medida anti-estrangeiros, anti-imigração, que não é só na universidade. Talvez aqui a gente tenha visto isso de forma mais escancarada. E viver nos Estados Unidos já não é mais um grande negócio para muitas pessoas. A gente viu recentemente os aviões aqui das pessoas, dos brasileiros que foram deportados, o quanto que eles foram, inclusive, apanharam nos aviões, mas não é só no Brasil, não, sabe? A gente tem também, por exemplo, na Venezuela, eu fiquei de fazer um vídeo aqui para vocês, sobre, explicando o que está acontecendo, acabei não fazendo, mas é que os venezuelanos, que são, se eu não me engano, mais de 200 mil vivendo nos Estados Unidos, eles tinham uma lei de proteção, porque foi definido ainda mais no governo do Joe Biden, que uma lei que definia que imigrantes de países em situação de guerra, de fome, de pobreza, teriam proteção da lei. Então receberiam uma proteção da lei nos Estados Unidos. E o Donald Trump retirou isso, certo? E mandou deportar os venezuelanos. Então, uma medida que a gente considera, que a gente chama de uma medida de expurgo, de fato, certo? É a famosa noite dos cristais que está acontecendo nos Estados Unidos, é um expurgo trumpista. Então, é isso. É muito triste ver o que está acontecendo, é muito triste ver gente apoiando esse tipo de atitude, mas, enfim, está aí para vocês, fazendo uma análise aí sobre o que está acontecendo. E é isso. Vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários, não deixa de curtir, vocês ajudam demais o canal a crescer. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!